Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Eu sou Alessandra Farias, advogada especialista em Direito Digital e Segurança de Informação, e hoje o nosso bate-papo será sobre segurança online. É isso mesmo. Infelizmente, nós tivemos notícias nos últimos dias, nas últimas semanas, de 2 ataques a escolas, um em Santa Catarina e um em São Paulo. E isso deixou toda a sociedade bastante fragilizada e muito preocupada, um tanto quanto aflita, a respeito da segurança das nossas crianças. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito da importância do controle parental. É isso mesmo. Vocês sabem que tudo aquilo que a criança ou adolescente faz na internet pode ser monitorado. E eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto comum em todos os casos de violência dentro das escolas. Em todas essas situações, seja as que aconteceram recentemente, sejam as que aconteceram no passado, havia sempre um ponto em comum. Algo passou pelo ambiente digital. Seja uma busca a respeito de informações, seja informações a respeito daquilo que ia ocorrer, ou de como fazer, ou em sites e grupos que estavam falando a respeito daquele assunto, alguma coisa passou pelo ambiente digital. Significa dizer que um monitoramento eficiente na base de dados que essas crianças estavam acessando, nas informações que elas estavam buscando na internet, poderiam nos dar uma ideia, poderiam nos dar um sinal de alerta que alguma coisa estava acontecendo ali. Eu quero falar um pouquinho para vocês como que isso se encaixa na legislação brasileira. Muitos pais vêm me perguntar a respeito da premissa de privacidade, se eles devem mesmo monitorar, se eles não devem. Então eu trouxe um pouquinho para vocês de legislação e também quero falar um pouquinho dos perigos que a criança corre nesse ambiente. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero começar esse bate-papo fazendo uma pergunta provocativa. Você sabe o que seu filho fez na internet ontem? Eu tenho certeza que isso assusta vários pais, principalmente os pais de adolescentes, né? Que é muito mais difícil controlar. Você sabe, naquelas 2, 3, 4 horas que ele ficou ali sozinho, trancado no quarto, o que é que ele estava fazendo? Eu quero começar fazendo uma comparação aqui para vocês. Sabe ali naquela região de São Paulo, onde fica a Cracolândia, onde fica aquelas pessoas consumindo drogas ali, e aquele local bem perigoso de São Paulo? Eu quero perguntar para você, você deixaria seu filho ali à noite, sozinho, passando 3, 4, 5 horas, sem nenhuma assistência? Tenho certeza que a resposta de todos os pais para essa pergunta é não, porque trata-se de um local perigoso. O que eu quero dizer para você é, você não pode deixar o seu filho sozinho na internet, porque trata-se de um lugar perigoso. Pode ser até mais perigoso do que a Cracolândia, dependendo da situação. Então, da mesma maneira que você não faria isso com o seu filho no ambiente físico, você também não pode fazer isso com o seu filho no ambiente digital. E, infelizmente, as nossas crianças estão navegando no ambiente digital totalmente sem auxílio, totalmente sem acompanhamento dos pais. E isso é muito grave e muito perigoso para os seus filhos. Eu trouxe aqui algumas disposições do Código Civil Brasileiro a respeito desse assunto e eu quero dividir com você. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que todos os pais possuem o que nós chamamos de poder familiar. Está lá no artigo 1630 do Código Civil. E o 1630 diz: os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Significa dizer que é obrigação dos pais, não apenas um dever moral, mas obrigação legal, cuidar dessas crianças enquanto elas são menores, dessas crianças, desses adolescentes. O poder familiar está relacionado com o poder de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Quando eu falo guarda, essa guarda precisa ser entendida não apenas no ambiente físico, mas ela precisa ser projetada para o ambiente virtual também. Muitos pais não sabem o risco que os seus filhos estão correndo no ambiente digital e essas crianças acabam ficando ali sozinhas, à deriva, diante de todos os perigos que as redes sociais ou o ambiente digital em si significa. Na esfera civil, inclusive, os pais podem ser responsabilizados a pagar indenizações caso seus filhos façam alguma coisa errada na internet. Então, se você me perguntar, Alessandra, eu
posso monitorar o meu filho? Eu vou te responder, você deve monitorar o seu filho. Primeiro porque você tem o poder familiar, então o poder de guarda é um poder que você precisa exercer. Segundo porque se ele fizer alguma coisa errada na internet, você será responsabilizado a pagar indenizações financeiramente, estou falando da área civil, tá? A respeito disso. Por exemplo, se ele fizer parte de uma comunidade que pratica cyberbullying com alguém, e isso já aconteceu inúmeras vezes, eu tive um caso de uma comunidade de alunos que falavam mal de um professor, o juiz indenizou a todos os alunos que participavam, decidiu que todos os alunos que participavam daquela comunidade teriam que pagar uma indenização ao professor. Quem é que paga isso? Os pais. Então, civilmente, quando eu falo esfera civil, eu estou falando sempre em questão financeira, você é responsável pelo seu filho. Se ele fizer alguma coisa errada, você vai ter que pagar. Não adianta falar, mas eu não sabia. Se não sabia, deveria saber, porque existe dever de guarda. Aí na esfera penal, Alessandro, se ele cometer um crime na internet, eu vou ter que responder também? Aí o crime é um pouco diferente. Quem responde pelo crime é a própria pessoa que cometeu. Se ele é um menor, ele vai responder no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê medida socioeducativa e internação em casos mais graves, como casos de atos infracionais cometidos com grave violência, ou no caso de homicídio e tentativa de homicídio. Tá? Então, aí é o próprio filho que vai responder pelo ECA, medidas socioeducativas, mas você responde financeiramente em caso de indenização. E aí você vai me dizer como é que fica, então, a questão do direito à privacidade. O direito à privacidade é um direito fundamental que todos nós possuímos e também nossos filhos possuem, mas ele fica mitigado diante de um valor maior que é a segurança. Você deve zelar pela segurança do seu filho, então esse direito à privacidade está mitigado, você pode, e não só pode, mas deve sim fazer o monitoramento, porque é você que sabe aquilo que é melhor para ele. É você que consegue detectar quando alguma coisa pode ser prejudicial ou quando alguém está agindo maliciosamente. Para vocês terem uma ideia do que o seu filho vai encontrar na internet, além de sites que pregam ódio, que são sites completamente... Eu imagino que a maioria dos pais não tenham nem ideia do que o filho pode encontrar na internet. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma área da internet que se chama Deep Web, onde acontecem as maiores atrocidades, coisas que vocês nem imaginam, como tráfico de drogas, tráfico de órgãos, combinações de seitas com sacrifícios humanos e assim por diante. Então, é muito pior do que a maioria das pessoas imaginam. Hoje, com a evolução da inteligência artificial, você pode facilmente colocar a imagem de um garoto, de uma garota da mesma idade do seu filho, falando com ele, sendo que por trás daquela criança tem um adulto pedófilo fazendo toda aquela encenação. E a criança só vai ver uma outra criança falando com ela. Então, é impossível que uma criança detecte o risco dessa situação. Outra dica que eu dou sempre para os pais, além de estar monitorando seus filhos através do controle parental, é que você faça o bloqueio da câmera dos computadores ou dos celulares das crianças, porque muitas vezes uma pessoa maliciosa, um pedófilo, utiliza programas que ativam essas câmeras para captar imagens das crianças, para depois fazer trocas e dizer, olha, aqui eu tenho uma imagem sua e assim por diante. Fotos não devem ser postadas na internet dos seus filhos, identificando lugar, onde estuda, a casa, interior da casa, tudo isso são medidas de segurança. Caso o seu filho já tenha idade, tenha redes sociais, é necessário que você verifique todas as conversas, todas as trocas que estão sendo feitas. E se ele participa de algum canal ou alguma coisa assim, você precisa fazer a moderação disso, tá? É muito importante que você acompanhe o seu filho no ambiente digital, tal qual você o acompanha no ambiente físico, para que não aconteça nada de mal, para que essa criança não seja uma presa fácil para as pessoas mal intencionadas e que querem de alguma maneira prejudicá-la. Vocês estão vendo aí na novela, até vou passar aqui uma imagem, que acho que se chama Travessia, a novela que está passando isso, traz um pedófilo que conversa com uma criança se passando por outra criança, né? Ele fala com a voz dele, a inteligência artificial muda aquela voz e a criança imagina que está falando com um coleguinha e ele consegue fazer uma série de coisas ali. Então,
cada vez mais nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. Então, se você me perguntar se você pode monitorar o seu filho, a minha resposta é: você deve monitorar o seu filho. Você deve exercer o seu poder de guarda e não permitir que ele esteja à mercê de todos os perigos que acontecem no ambiente online. Para auxiliá-los, eu vou colocar aqui como você pode instalar um programa de controle parental. É um programa gratuito, é lógico que os programas que são pagos têm um pouco mais de recurso, mas já vai ajudar bastante você a iniciar esse monitoramento e auxílio aos seus filhos. Espero que vocês gostem, um beijo grande, fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Sou pai de uma criança de 6 anos, do Rafael, e vou mostrar para vocês como instalar e as informações básicas do controle parental da ferramenta que eu uso para gerenciar o celular do Rafael, que tem 6 anos, tá? Tanto na Play Store quanto na Apple Store, o aplicativo é o mesmo, tá? Chama Family Link. Tá? É um aplicativo pequeno, 14 MB, simples, mas tem muitas funcionalidades. Como podem ver aqui nas imagens, você pode gerir ele de várias situações, controles e formas de restringir acessos e também a localização dele. Sugiro que antes de fazer a configuração do aplicativo, abrir o e-mail no Google da criança. Assim que colocar a data de nascimento, que tem que ser correta, o Google vai informar que essa conta ela é de menor de idade e vai pedir o e-mail do responsável, que ao fazer a configuração do Family Link, vai puxar primeiro pela conta do responsável e após isso já vincula a conta da criança, tá? Uma outra observação: o ideal é que o celular esteja zerado. Zerado como? Formatado apenas com o e-mail da criança, para que não haja conflito do e-mail do responsável, caso o pai ou a mãe pegou um celular antigo e está com e-mail. O ideal é formatar ele e deixar apenas com o e-mail da criança, que ele vai estar 100% monitorado pelo e-mail do responsável. Abrir, ele vai pedir para poder escolher o e-mail. Vou pegar aqui o meu e-mail, tá? E continuar. Essa permissão, como eu estava informando anteriormente, é para poder dar notificações da localização e de tudo o que a criança vai fazer no celular. Então eu vou solicitar mais tempo. A criança solicita mais tempo pelo celular dela, vai uma notificação para o celular do responsável, o responsável libera ou não. A criança vai fazer a instalação de um aplicativo. Essa notificação vai para o celular do responsável, o responsável vai verificar o aplicativo e valida ou não a instalação. A criança não vai precisar clicar para instalar. A partir do momento que o responsável validar o aplicativo, ele já instala automaticamente no celular. Tá? Então, vamos permitir as notificações. Na localização, você pode incluir casa da avó, casa do tio, a escola, e aí vários lugares. Então aqui, ó, lugares da família. Então, lugares da família, você pode inserir vários lugares. Aqui não está configurado do Rafael aqui, porque ele está só em casa e na escola. Mas é possível fazer essa configuração, ok? No controle aqui você tem o celular, o tempo de utilização no dia e a porcentagem da bateria. Você pode notificar e avisar a criança, certo? Aqui à esquerda é o limite de uso do dia. Então, o Rafael tem 3 horas e meia, 3 horas e 25 para utilizar durante o dia. E à direita está o intervalo de não utilização. Então, a partir das 20h30 até as 6h30, ele não pode utilizar. O celular bloqueia para utilização, só deixa liberado ligações de emergência. Essas ligações de emergência, elas são configuradas. Então, o responsável pode colocar telefones de responsáveis, pai e mãe, tio, avó, e emergência 190, 183 e aí por diante. Tá? Aqui embaixo os limites de aplicativos, as restrições de conteúdo e a configuração da conta. E os dispositivos que estão vinculados a essa conta principal. Ok? E
os limites, no caso do Rafael, a faixa etária é de 6 a 9 anos. Tem faixa etárias menores e faixa etárias maiores que limita até 16, se eu não me engano, ok? As restrições, conforme os aplicativos você for restringindo, eles vão informar quais são os limites do aplicativo, até onde o aplicativo vai e até onde é a responsabilidade do responsável. Entendeu? Então, se atentem às configurações do aplicativo que vocês vão restringir, tá? Vocês podem bloquear vários e podem liberar vários aplicativos também, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, procure a direção da escola. Tudo bem?